A deficiência não é o aspecto biológico. A deficiência é o resultado da interação entre essa pessoa e o conjunto da sociedade. E essa interação, se não encontra barreiras, estamos no melhor dos mundos, no mundo inclusivo, no mundo que é um mundo para todas as pessoas. Se essas pessoas encontram barreiras, este não é um mundo ideal, é um mundo que as exclui, é um mundo que não se prepara, que não pensa naquilo que é universal, não entende que os direitos humanos são de todos. E aí também existem os recursos que cada tipo de deficiência irá necessitar especificamente. Se nós discriminarmos, nós não vamos pensar nos recursos, não vamos desenvolver pesquisas, não vamos fazer estudos, porque achamos que é suficiente manter as questões como elas estão, como se separar pessoas fosse algo natural, e não é, é o oposto. Meu nome é Maria Paula Vieira, eu sou fotógrafa, jornalista, modelo, atriz e criadora de conteúdo digital. E eu convidei o Ednei Souza, professor de negócios digitais, para batermos um papo no Café Giostre e falarmos sobre capacitismo e redes sociais. Oi Maria, tudo bem? Bom? Tudo jóia? Prazer agora pessoalmente. Agora nos conhecemos cara a cara. Exatamente. E aí fiquei curioso, como é que a fotografia começou a fazer parte da sua vida, assim? A fotografia, para mim, ela é terapêutica e também uma forma de ativismo. Porque eu não nasci uma pessoa com deficiência, né? Eu me tornei aos 3 anos devido a uma doença genética que se manifestou. Então eu passei primeiro por um período de usar órtese, cheguei a usar andador, muleta, até que na adolescência eu fui para cadeira de rodas. E eu mudei de escola e fui muito excluída nessa escola. Eu fui excluída, passei por um processo de comentários do meu corpo e isso foi minando a minha autoestima. Então quando eu fui para a faculdade, né, estudei jornalismo e por coincidência eu conheci uma fotógrafa e ela fez o convite para eu modelar para ela, eu também tinha muito interesse e nesse momento eu me vi através de um olhar que teve carinho e acolhimento por mim fora de casa, né? Porque em casa a gente tem acolhimento, mas fora, quando a gente chega na rua isso muda muito. E ela teve esse carinho. E quando eu me vi pela lente dela, pelo olhar dela, eu falei assim, nossa, eu posso sim ser uma menina bonita, uma mulher atraente, né? Ter a minha beleza da forma que eu sou. E eu falei assim, eu quero fazer isso por outras pessoas também. Então aí eu comecei a estudar a fotografia na faculdade, né? Que eu estudei fotojornalismo, durante a grade, né? E aí eu falei assim, eu quero fotografar mulheres, que são mulheres com deficiência, mulheres gordas, mulheres negras, que são sempre marginalizadas, né? Então a fotografia para mim ela veio como essa terapia por mim mesma e depois com outras mulheres também, outras pessoas que passam pelo que eu já passei, né? De autoestima, de se reconhecer num corpo que não é normativo pela sociedade, né? Fora do padrão. Às vezes o outro enxerga na gente aquilo que nós mesmos não estamos vendo, né? E a partir daí a gente até se ressignifica como a gente se vê perante o mundo, né? Você falou que você foi excluída lá na outra escola, né? A fotografia ajudou você a se ver de uma forma diferente, né? Significar como você se vê para o mundo. Mas o mundo, muitas vezes, quer definir, né, quem nós somos, né? O olhar do outro, às vezes, julgando, né? Quer colocar a gente num lugar específico, né? E aí vem à cabeça a questão do capacitismo. Como é que é isso para você? Como é que você vê essa questão? O capacitismo, ele é a discriminação e a opressão a pessoas com deficiência. E a gente passa isso, né, na nossa vida toda, ou a partir do momento que nós nos tornamos uma pessoa com deficiência. E o capacitismo, ele vem de forma, seja microviolências ou macroviolências, né? Macroviolências são aquelas que excluem a gente diariamente, mercado de trabalho, escolas que negam pessoas com deficiência, né? Os olhares, né, de exclusão mesmo que a gente vivencia na rua. E a microviolência, aqueles comentários que as pessoas acham que às vezes é um elogio, mas não é. É disfarçado daquela estrutura capacitista que a gente vive diariamente, né? Como, por exemplo, nossa, você é tão bonita, nem parece deficiente. Nossa. Como se uma pessoa com deficiência
não pudesse ter beleza, não pudesse ser uma pessoa bonita, né? Porque vem daquele estereótipo, né, do circo dos horrores, né, de que você é aquela pessoa feia, que serve só para, né, espantar as pessoas, né, ou simplesmente ser a forma de piada dos outros, né? Então é impressionante como a gente deixa de olhar muitas vezes, né? Eu falo a gente porque e muitas vezes eu já me vi fazendo isso, e aí eu gosto de conhecer para aprender e reprocessar como a gente fala, mas muitas vezes a sociedade vê a pessoa, vê só a limitação da pessoa, né? Vê só as dificuldades dela e não trata com normalidade e habilidade, né? Isso eu vejo que a internet fez uma diferença muito grande. Isso que você falou da deslocalização, né? Sempre falei dos negócios poderem ser feitos de qualquer lugar. Mas tem também as pessoas poderem se manifestar de qualquer lugar. Muito legal essa visão que você trouxe. A internet facilitou muito isso mesmo, né? De a gente explicar como aquilo nos fere, como aquilo nos afeta, e de ensinar o outro, né? Porque, de fato, as pessoas não nascem sabendo, né? A gente mesmo, provavelmente, cometeu preconceito na nossa vida. Eu falo que até eu mesma, né, reproduzi capacitismo já, com certeza. Porque eu também tenho privilégios, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, mas também sou branca, tenho olhos claros, né? Venho de uma família estruturada. Então, provavelmente, eu não entendi uma outra realidade que não é minha. Eu estava citando anteriormente, né, com algumas pessoas, que até questão tipo, de outras deficiências. Eu não conhecia a realidade de uma pessoa com deficiência auditiva, visual, porque a minha realidade é deficiência física, motora. Então eu conhecia meus amigos, minha rede era dessas características, né? Então quando eu fui conhecendo, também fui pensando nelas e também entendendo a acessibilidade que elas precisam ter, né? Coisa que eu não pensava antes. Então a internet também facilitou isso, né? Da gente entender, eu também ir atrás de manifestar acessibilidade, de exigir direitos, né? E ser anticapacitista também é isso. É você também lutar pelo que as pessoas precisam, do acesso, do direito de ir e vir que todo mundo tem que ter, né? E a internet facilitou, de fato, a mesclar isso. Você falou o negócio do gatilho. Eu vejo muita gente não entendendo. Tem as pessoas que são preconceituosas, ponto. Tem as pessoas que não entendem. E eu tento explicar para elas o seguinte, falando, não é sobre... Quando eu falo que você está sendo preconceituoso, eu não estou julgando o que você está fazendo. Eu estou tentando chamar a atenção para você do fato de que não é sobre você, é sobre o outro. Quando ela fala uma coisa, como você falou, dá um gatilho que faz você se sentir mal, naquele momento, não importa a intenção. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tive intenção. Gente, se você quebrar a perna de alguém sem querer, não importa você não ter tido a intenção, você machucou. E as pessoas não compreendem muitas vezes a ferida emocional e psicológica como uma ferida, como uma agressão. Então assim, olha, você não tinha intenção, mas você fez. Agora que você, a partir do momento que você sabe que é uma agressão, se você continuar fazendo, você escolheu ser um agressor. Então eu até entendo até o primeiro momento que a pessoa não tem contato com essa relação, com essa lógica. A partir do momento que ela entende essa lógica, eu entendo que ela está escolhendo ser preconceituosa, né? O que custa para você, já que você não teve intenção, passar a se expressar de forma diferente, passar a ser diferente nas suas atitudes, né? E quando eu falo diferente nas suas atitudes, que às vezes a pessoa acha que não é só eu não ser mais preconceituoso. Na minha fala que eu estou contribuindo para um mundo melhor. Não, se você vai fazer negócios, né? Você procura uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, LGBT, né? Se você vai contratar alguém, né? Você mede todas as pessoas com a mesma régua na hora que você está fazendo uma contratação, ou você sente desconfortável quando entra uma pessoa diferente na sala, quando uma pessoa diferente senta na mesa com você. Se você se sente desconfortável, você precisa investigar o que acontece dentro de você. Por que você se sente desconfortável? E aí tem as mais diversas razões. Eu faço terapia há mais de 10 anos, ainda não achei todas as minhas razões, mas eu recomendo que mais pessoas façam terapia, né? Não é somente para quem tem depressão ou quem é maluco, é para quem muitas vezes precisa conhecer a si mesmo de uma forma mais profunda. E a gente precisa fazer esse questionamento profundo de quem nós somos para a gente poder respeitar o outro, compreender o outro. Se a gente não se compreende, como a gente vai compreender o outro? Por que existe uma ação afirmativa, que se costuma dizer como cota? Porque existe discriminação. A barreira mais difícil para uma pessoa com deficiência vencer é a inserção no mercado de trabalho. Essa é a de todas a pior. E aí dizem os empresários, não existem pessoas com deficiência preparadas no grau de qualificação que o mercado brasileiro hoje exige. Não é verdade. E provo para vocês. O concurso público não se caracteriza por selecionar pessoas com baixa escolaridade. Pelo contrário, a maior parte dos concursos são para pessoas com graduação completa. E pessoas com deficiência
preenchem essas vagas. Ela tem que obedecer à mesma nota de corte, só que vai estar numa lista em que estarão as pessoas que sofrem grau de discriminação tão grande que precisam ser protegidas de uma maioria que procurará, infelizmente, deixá-la à margem desse acesso ao trabalho. Então, se existem pessoas preparadas, e os concursos públicos federais não são fáceis, e elas estão recebendo salários bons e têm formação, como é que a iniciativa privada diz que não há pessoas com deficiência preparadas? Há alguma história muito mal encaixada nessa maneira de boa parte do empresariado brasileiro avaliar essa questão das pessoas e o mercado de trabalho. A gente falou de tomar um café, Pois é. mas acho que pela hora eu prefiro um chazinho. Também gosto mais de chazinho. Dá uma calmadinha. Você tinha comentado da questão dos empregos, né? De promover as pessoas dentro da empresa. Me lembrou de uma outra questão que eu falo muito quando eu estou conversando com executivos, em aulas, etc., que é a importância da diversidade na criatividade e nos negócios. Né? Porque a gente vive num país, como você falou, 45 milhões de pessoas com deficiência. 56% da população é negra. 52% da população são mulheres. Só quando você entra na empresa, principalmente na direção da empresa, nas áreas criativas, nas áreas de negócio, a gente não vê essa representatividade, né? E o que acontece é que os executivos não perceberam o seguinte: para o meu produto ser acessível, para o meu produto se comunicar com esses públicos, LGBT, negros, mulheres, PCDs, eu preciso que as pessoas que estão criando esses produtos e serviços, as pessoas que estão fazendo as campanhas de marketing, as pessoas que estão fazendo a estratégia de venda, elas tenham empatia, conheçam esse público. É a melhor forma, esse público está ali. E aí eu vejo que falta essa sensibilidade de colocar as pessoas com deficiência criando, negros, LGBT, criando no negócio, na estratégia. Hoje, por falta de hábito, acho que de costume na sociedade, de conhecimento. Eu não digo conhecimento, acho que é um hábito, né? As coisas sempre foram assim. Uma estrutura, né? Hoje, por não entender que a sociedade mudou, né? Que a estrutura da sociedade mudou, e os negócios têm que acompanhar essa mudança de dentro, na composição, né? Na composição do recorte humano ali, muitos negócios estão sofrendo sem entender, né, qual deficiência que eles têm. Né? É uma deficiência de negócio causada por falta de pessoas com deficiência no negócio. Falta de eficiência para ver essas questões, né? Sim. E, de fato, eu falo que quando a gente não mudar as estruturas, até a representatividade, às vezes, muitas vezes, ela se torna vazia. A gente vê campanhas, vê publicidades que tem pessoas com deficiência, tem diversidade, mas é vazio porque dentro daquela empresa que está fazendo aquela publicidade, aquela campanha, não tem ninguém trabalhando ali. E por isso que muitas vezes a gente vê erros de campanha, de publicidade, porque não tem ninguém ali que fala assim, olha, isso daqui não está legal, isso daqui não é bom, isso daqui não está representando de fato. Que é o que eu falo sempre, né? A representatividade, ela valida a nossa existência, de saber que nós fazemos parte daquele local, da sociedade, mas ela não pode ser vazia. Tem que ter a mudança dentro dos locais, tem que acontecer de dentro para fora também. E a gente não vê isso, a gente vê muitas empresas, às vezes, querendo lucrar, mas não sabendo como trabalhar dentro. Porque a gente precisa ter pessoas na diretoria, na criatividade, na comunicação, no marketing, que entendam da vivência real. Até em redações jornalísticas também, que a gente vê muito erros jornalísticos dentro, né, de redações, de formas capacitistas, pejorativos muitas vezes, só o exemplo de superação, né? Só aquela história de emocionar as pessoas. Porque não tem ninguém ali dentro fazendo uma redação, uma pauta correta para trabalhar essas realidades. Chegou o nosso chazinho. Chegou o chazinho. Isso aí tem muito a ver com a tecnologia e a forma como a tecnologia foi desenvolvida. Né? Porque hoje em dia, na grande maioria das empresas, quando você vai para um laboratório que está desenvolvendo um algoritmo, uma inteligência artificial, um departamento de tecnologia das empresas, há uma grande maioria de homens brancos cis. Por exemplo, eu lembro de um algoritmo que o foco dele era dar destaque para pessoas. Então, assim, se alguém postar uma foto, nessa foto tiver gente, na hora que a gente for mostrar um recorte dessa foto, nós vamos mostrar o rosto de uma pessoa. Só que esse algoritmo só funcionava com pessoas brancas. Se tinha uma pessoa negra na foto, ele não entendia que a pessoa negra na foto, às vezes dava um recorte ali na paisagem ou alguma outra coisa.
Simplesmente porque quando o algoritmo foi criado, ele não foi testado com pessoas negras, porque no laboratório onde foi desenvolvido, não tinha nenhuma pessoa negra. No banco de dados que eles usaram, eles pegaram o banco de dados de pessoas de uma faculdade. As pessoas que estudaram na faculdade, que eram pessoas brancas. Não tinham pessoas negras também. Aí, de novo, aquela questão da intenção, não é? Teve a intenção de fazer um negócio discriminatório? Não. Mas não tem a compreensão de que aquilo que está sendo feito não representa o mundo. Eu estou fazendo algo para a sociedade e estou usando aqui como input, né, os dados, algo que não representa a sociedade. Então, essa é uma questão de representatividade que está ligada à estratégia e resultado de negócio. Então, as empresas precisam entender que isso não é uma questão social, né, para a construção de marca. Eu tenho que fazer isso porque é uma questão social importante. Hoje as pessoas se preocupam. Não, é uma questão lucrativa de negócios. Se você tivesse ali pessoas criando aquele produto que representam a sociedade, você teria um produto representativo que ia funcionar melhor, ia impactar mais pessoas e ia trazer mais resultado para o seu negócio. Hoje em dia, o problema de muita empresa não vender é porque ela não sabe se comunicar. E ela não sabe se comunicar porque ela não tem representatividade. Eu escrevi uma época um post no meu Instagram sobre o comércio acessível, por exemplo, que é o básico, comércio de rua mesmo, que não se preocupam em ser acessível, de ter uma rampa, de ter um banheiro, um local preparado para a pessoa com deficiência. E quem perde, obviamente, que é uma discriminação a pessoa com deficiência, mas aquele local também perde o consumidor, também perde o lucro dele. Porque se ele não recebe aquelas pessoas, essas pessoas não vão consumir ali. E elas vão para outros locais que as recebam bem, que tenham acesso para elas, né? Para que a gente se sinta confortável naqueles espaços. Então, assim, quando um local ele não vê a importância, ele não vê a diversidade do público dele e da sociedade como um todo. Quando a gente fala no Brasil, principalmente, né? A gente tem muita diversidade aqui, então a gente tem muito público para estar nos espaços. Só que as empresas, os comércios, né, os ambientes não conseguem ainda visualizar isso. Só vê o corpo normativo. Então acaba perdendo muito público. E o impacto disso que você estava falando é muito maior do que aqueles 45 milhões de pessoas, né? Porque é o entorno dessas pessoas, né? Uhum. Você está saindo para almoçar, jantar, beber, né? Você chega num lugar que não é acessível. Toda a sua galera vai ir para outro lugar. Não é só você que vai para outro lugar. Não deixar você ali fora, deixar a Maria de castigo ali fora. Não, vai todo mundo junto, Sim, né? Sim, vai um grupo de pessoas. A internet propiciou que mais pessoas participassem ativamente da economia, né? Então, hoje a gente tem muitas pessoas com deficiência que não podiam ser economicamente ativas, mas agora pode trabalhar de casa, pode oferecer uma série de produtos e serviços pela internet, se tornam economicamente ativas, tem um impacto econômico na sociedade positivo e por isso se tornam importantes como aquilo que eu falei anteriormente para as empresas. Agora, ao mesmo tempo, a internet também deu visibilidade para as pessoas, a internet deu voz, a internet permitiu que essas pessoas se organizassem, né, que começassem a criar movimentos, né, começou a reunir ativistas e isso chamou a atenção da sociedade. E aí eu fico naquela dúvida meio ovo ou a galinha, né? Qual das duas coisas, né, foi mais relevante, ou é um pouco de tudo? Como é que você vê? Né? Você acha que é uma questão da inclusão, mais da inclusão econômica, é uma questão mais do ativismo, da visibilidade? Você acha que teve uma superexposição, isso comoveu, mexeu com as pessoas? E a internet ela trouxe muito isso, da gente poder disseminar o que nós estamos vivendo, nossas histórias e fazer com que as pessoas elas entendam através da nossa fala, porque muito se foi falado através da visão médica, através da visão filosófica, sociocultural, mas e a nossa história? Ninguém contava através do nosso viés, do nosso olhar, do nosso local de fala mesmo, né? E a internet ela propiciou que a gente falasse, não, eu sou dona da minha história, eu posso falar sobre isso. Só eu posso dizer o que me incomoda, o que me afeta ou não, como isso me dói ou não. A gente poderia chegar na rua e falar um a um. A internet a gente consegue, por exemplo, um vídeo pode alcançar 200 mil pessoas. Eu acho que a forma como as pessoas começaram a filmar injustiças, filmar situações de racismo, filmar situações de capacitismo, de LGBTfobia, isso trouxe base para que a internet falasse, opa, tá acontecendo uma coisa que a gente precisa entender, né? Sair da nossa bolha para que a gente entenda a dor do outro. Então, essa conscientização foi trazendo os influenciadores, as pessoas foram criando conteúdo para que a sociedade fosse ouvir a gente, fosse nos ver ali. Ao mesmo tempo que, claro, tem uma superexposição,
Por exemplo, eu tinha muitas questões em mostrar algumas coisas do meu corpo, né, por ser um corpo com deficiência. Isso vale até para ir numa praia quanto pela internet. Só que a internet você não sabe quem você vai alcançar. Na praia você pode ir embora, você pode tipo, usar uma canga, algo assim. Na internet você está se expondo ainda mais. E essa coragem também de se expor é muito importante, ao mesmo tempo que você tem receios. Como as pessoas vão me atacar ou não se eu mostrar meu corpo? Se elas vão dizer que eu sou feia, se eu sou deformada, né? Ou se eu de fato sou bonita do meu jeito, né? Com as minhas características. Então a gente nunca sabe como aquilo vai atingir de fato o outro, então dá os receios. E obviamente que chegam pessoas que criticam o corpo, que criticam a fala, que criticam a forma como eu estou me expondo, o que leva só para o viés de exemplo de superação, de coitadinha, de grande guerreira, sendo que assim, o que eu estou falando é minha realidade, eu tenho que me humanizar. Eu não sou uma guerreira, eu não sou uma coitada, eu sou uma pessoa humana que tem uma história. Eu tenho uma deficiência, eu também sou uma mulher, eu também sou uma pessoa que sou ativista de outras causas, eu tenho gosto, eu gosto de fotografia, eu gosto de atuação, eu gosto de música. Então, eu sou uma pessoa que eu trago toda uma bagagem de vida, todo um gosto, uma história, e eu quero que as pessoas humanizem isso e me vejam como uma pessoa que tem direito, que tem acesso e que deve ser respeitada. Ednei, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui hoje. Eu adorei que a gente teve essa troca super bacana, né? De conhecermos nossas realidades, você trazendo a sua experiência, eu a minha vivência. Então isso é muito importante. Acho que mais papos como esse precisam sempre rolar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu aprendi muito. E apesar de eu já conhecer pessoas com deficiência hoje, foi muito enriquecedor. Por isso que eu falo, as pessoas têm que ouvir mais experiências. Para mim foi muito enriquecedor. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Muito obrigada. Se há um grupo que tem no estigma o seu maior inimigo, é o conjunto das pessoas com deficiência. O estigma de não entender, o estigma de não andar, o estigma de não ouvir, o estigma de não enxergar, ou de apresentar mais do que uma dessas situações associadas. E como é que nós podemos desconstruir o que o estigma acarreta? O estigma é que leva à não aceitação do outro, da forma que o outro é. E na área da pessoa, da questão da deficiência, entra também debaixo de uma luz o fato de aquela pessoa representar a sua fragilidade. Não dela, pessoas com deficiência, mas é de cada um, que a qualquer momento pode pertencer a esse grupo. Isso assusta, e assusta muito. E por que assusta? Porque já sabe que vai ser discriminado, porque é isso que nós temos feito cotidianamente em relação a pessoas que experimentam a sua vida em corpos e em mentes que não são exatamente iguais.